Mateus 18, a partir do verso 21. Vamos ler juntos? Então aqui eu vou ler para vocês acompanham, prestem bastante atenção. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos seus pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Feche os olhos de vocês, por favor. Pai, nós nos colocamos, Senhor, mais uma vez, Pai, na Tua presença, diante da Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra ela possa falar conosco, que ela possa, Senhor, atingir, Senhor, os corações, as mentes, nos transformando verdadeiramente, para que possamos, Senhor, ser mais parecidos contigo. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nos ajuda, Senhor, a ter entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Em nome de Jesus eu oro e peço, Senhor, a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a vida de cada amado irmão que está aqui, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, é uma palavra muito forte, essa palavra. Eu por algumas vezes, eu escutei alguns pregadores pregando essa mensagem. Eu gosto de preparar minha mensagem assim, eu preparo, depois eu escuto outros irmãos que pregam. E eu chorei por algumas vezes ouvindo essa mensagem. Eu me coloquei aqui nessa... Na verdade, esse texto fala muito conosco. Nós não somos muito rápidos em julgar, disse o Senhor Jesus em Mateus 7. A gente é muito rápido em apontar, a gente foi perdoado de uma grande dívida, mas a gente tem dificuldade de perdoar. Essa é a verdade. Mas eu quero começar com vocês aqui, desde o início, quero poder percorrer nos textos aqui para a gente entender um pouco o que o Senhor quer falar conosco. E entendendo aqui quando o verso 21, quando Pedro começa dizendo, aproximando-se de Jesus, ele diz: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim? Até quantas vezes ele pecará contra mim e eu tenho que perdoar ele? Até quantas vezes? Pergunta aí pro teu irmão, até quantas vezes eu tenho que te perdoar? Até 7 vezes? Pedro aqui estava sendo, vou dizer para você, generoso. Porque a palavra dizia ali no Antigo Testamento que até 3, 4 vezes.
E aí ele dá você é um pouco generoso, eu estou aqui diante do Senhor. 7 vezes, Senhor. E aí o Senhor Jesus diz assim, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui não é a questão do número, irmãos. Aqui não é uma questão de vou anotar agora no meu caderninho quantas vezes o irmão errou comigo e eu vou ter que perdoar ele. Não é isso que o nosso Senhor quer nos ensinar. O que o Senhor quer fazer conosco é nos transformar, para que a gente seja parecido com Ele, para que a gente verdadeiramente possa perdoar, sabe, o nosso irmão, aquele que nos ofendeu, aquele que falou algo de nós. Então, eu comecei a ler isso, irmãos, e comecei a ver como eu sou medíocre em muitas coisas, como eu sou falho em muitas coisas, como eu preciso ainda aprender muito, muito de Jesus. Eu preciso saber ouvir mais, falar menos. Eu preciso ler mais a palavra de Deus. Eu preciso ter mais intimidade com Ele. Na verdade, todos nós precisamos. É que muitas vezes nós negligenciamos isso e começamos a colocar desculpas. Eu não tive tempo, eu corri muito, eu trabalhei muito. Mas o Senhor, Ele nos chama para que nós possamos ter intimidade, irmãos, com Ele. Quanto mais íntimos do Senhor, quanto mais andamos perto do Senhor e da Sua palavra, mais fácil de perdoar, irmãos. Mais fácil de liberar perdão. Mais fácil de amar como Jesus amou. Eu vejo que nos dias de hoje nós precisamos muito disso. Nós precisamos de mais amor, de mais compaixão, mais misericórdia um com os outros. E eu falo aqui não somente dos irmãos, porque aqui essa carta está falando dos irmãos, ele vem, se você for ler ali um pouquinho antes, há várias orientações ali para a igreja, mas eu também falo para os relacionamentos dentro de nossas casas, os nossos parentes, nossos cônjuges. A gente precisa ser mais amoroso, a gente precisa aprender a falar com mais amor. Deus tem trabalhado isso em mim, irmãos. Muito. Eu sempre fui um cara muito irado. Minha esposa que sabe o quanto Deus está trabalhando em mim. E eu tenho pedido a Deus, eu tenho me colocado diante de Deus, Senhor, me transforma. Não sei se você tem feito isso, mas se é algo que eu posso dizer para você hoje, faça isso. Se coloque diante de Deus e diga, Senhor, me transforma. Eu preciso parecer mais com o Senhor. Eu preciso realmente refletir a Jesus. Como diz a palavra, nós somos luz, nós somos sal dessa terra. E eu creio que aqui, todos os irmãos que estão aqui são escolhidos de Deus e estão aqui porque Deus trouxe. Estão aqui para ouvir da mensagem, mas não somente ser ouvintes negligentes, mas sim operosos praticantes. E é isso que eu quero a mensagem que eu quero trazer para vocês é essa. Que nós possamos estar atentos para o que o Senhor quer fazer essa noite. Amém? E a primeira pergunta que eu quero fazer para os irmãos sabem que eu gosto de fazer perguntas, para que a gente possa ficar refletindo sobre as perguntas até quantas vezes conseguimos perdoar quem tem nos ofendido? Até quantas vezes conseguimos liberar perdão? Até mesmo pedir perdão? Medite sobre isso. Então, após essa pergunta de Pedro e a resposta de Jesus, irmãos, Jesus inicia uma parábola. Eu não sei se vocês sabem que a parábola, eu escrevi aqui o que é uma parábola. Uma parábola, peguei aqui um pouco do resumo, é uma história curta e alegórica que usa elementos do cotidiano para transmitir uma verdade espiritual ou um ensinamento moral profundo. Jesus usava muito isso e eu fiquei pensando nisso, verdadeiramente era para nos deixar pensando. Ele largava todo mundo pensando, ele vinha numa parábola e todo mundo ficava, mas o que é isso que ele está falando? Que loucura é essa? E aí
ele começa então a dizer no verso 23: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. O rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Bem provável, irmãos, esse servo aqui, deste rei, ele podia ter ficado devendo para esse rei, porque ele veio para ajustar contas, como um administrador. E aí eu pergunto para vocês, se o nosso Senhor aparecer diante de nós, hoje, para prestar contas conosco sobre a família que nós temos, sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre a nossa saúde, nosso corpo, sobre a nossa vida com os irmãos, sobre o nosso ministério. Se ele vier diante de nós prestar conta conosco, como nós vamos ser encontrados? Como administradores fiéis daquilo que o Senhor está colocando nas nossas mãos? E eu quero dizer para vocês que vocês já têm uma dádiva de Deus, que é o Filho, que é Jesus Cristo. E hoje eu tenho me acordado e tenho dito para o Senhor, obrigado, Senhor, porque hoje eu abri os meus olhos e muita gente não conseguiu abrir os seus olhos. Tem irmãos nossos que estão nos hospitais agora lutando pela vida, irmãos. Tem irmãos nossos que estão pregando o evangelho sendo perseguidos. E aí eu pergunto para você, como você se encontra agora diante de Deus? Como um administrador fiel daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos? Ou um administrador infiel? Esse rei, ele resolveu ajustar contas com os seus servos. E no verso 24 ele diz, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, 10.000 talentos equivalia mais ou menos a 6.000 denários ou 6.000 dracmas. Um denário, ele seria como se fosse um dia de trabalho de um servo. Não sei se você sabe disso. Um denário, ele equivalia a um dia de trabalho do servo. Então, bem provável, esse trabalhador ele demoraria 164 mil anos para conseguir pagar todo esse valor que ele devia para esse rei. Uma dívida impagável. Quando eu me coloco diante de Deus e de todos os pecados que eu cometi, de tudo que eu fiz, a minha dívida diante do Senhor é impagável. Mas nós temos o Filho. Nós temos Jesus Cristo, irmãos. Aquele que deu a vida por mim e por você. Aquele que se entregou, que se humilhou, tomando a forma de servo, ele andou, ele habitou aqui, irmãos. A Bíblia fala que não tinha dolo nenhum sobre ele. Nada havia sobre esse homem. Um homem de dores. Um homem que foi crucificado. E na hora da crucificação ele diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. No momento de maior dor do Filho de Deus, ele disse, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. O Senhor, no momento de maior dor, nos ensina a perdoar. No momento mais difícil, eu creio ali, da passagem de Jesus aqui na terra, onde foi açoitado, os pregos cravados nas suas mãos, nos seus pés, ele olhou para cada um de nós e disse, perdoa eles. Eu não sei se vocês lembram um mártir chamado Estevão, está escrito em Atos 7 ali, depois você pode ler. Aconteceu a mesma coisa, caído aos pés de Paulo, que depois virou Paulo. Ele diz a mesma coisa. Perdoa eles não sabem o que fazem. Será que nós, diante das perseguições, das lutas, das dificuldades, das provações,
de tudo que tem acontecido nesses dias, e principalmente quando alguém se levanta contra nós, nós temos essa fé, ou esse entendimento, de dizer perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que estão fazendo. Mas não, nós somos muito rápidos, irmãos, em abrir a nossa boca para julgar. Nós somos muito rápidos em querer nos defender. Se você não deve nada, você não precisa se defender. Você precisa apenas orar, como Jesus disse. Orar por aqueles que te perseguem. Amar o teu inimigo. Que evangelho é esse, irmão? Que evangelho é esse, irmãos? Eu fiquei me pensando sobre isso, que evangelho é esse? O homem que devia 164 mil anos de trabalho, irmãos, é perdoado por esse rei. A mesma forma aconteceu conosco. O salário do pecado seria a morte para nós. Mas o Senhor veio para nos dar vida, irmãos. E vida em abundância. Olha que glórias. Que glória isso, irmãos. Como é bom você ler isso e ver a misericórdia, a bondade de Deus diante de nós que somos pecadores. Trapos de imundícia, diz o Senhor, a nossa justiça. Então, eu comecei a ler isso e eu digo, meu Deus, uma dívida impagável. E aí no verso 25 ele diz, não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuía. Ele ia perder tudo, irmãos. E mesmo assim, quem sabe a dívida não seria paga. Mas aí, então, esse servo, no verso 26, diz assim, que cai aos pés dele, implorando, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. Como esse servo iria pagar uma dívida, irmãos, impagável? Não tem como, irmãos. A não ser pelo sangue de Jesus. A não ser pelo sangue de Jesus. Irmãos, uma dívida impagável. E existe só uma maneira, irmãos, só uma maneira para que os nossos pecados sejam perdoados diante do Senhor, que é caindo aos pés dele. Nós não precisamos cair aos pés de homens. Nós precisamos cair diante do Senhor, arrependido de nossos pecados, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, irmãos. Diante dele, implorando para que ele nos perdoe. Mas com um coração arrependido de verdade. Para que ele, somente ele, possa nos redimir de nossos pecados. Aquele que tem poder para perdoar pecados. Quem é este homem? Quem é este homem que até perdoa pecados? Tem esse poder. Então o Senhor daquele servo, compadecendo-se. Eu marquei isso. Não sei se você quer marcar, mas é muito interessante. Houve compaixão. Mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Será que nós conseguimos ter compaixão do nosso próximo? Será que nós conseguimos fazer isso? E perdoar a dívida? Às vezes a pessoa nos deve R$100 e a gente fala a vida toda da pessoa mal. Que cristianismo que vivemos, irmãos? Quem já foi perdoado de alguma dívida aqui, levanta a mão. Acho que vocês não entenderam, levantem a mão. Todos vocês foram perdoados de uma dívida impagável. Todos. E se você entende isso, você perdoa.
Não é uma dívida financeira que estamos falando. Jesus está indo mais profundo, irmãos. Jesus, ele quer nos ensinar algo essa noite. A misericórdia que houve da parte do rei, a compaixão que houve da parte do rei, é para que a gente aprenda e comece a colocar em prática. Olha para o teu irmão, se você tem intimidade assim, vamos colocar isso em prática esse ano, irmãos? Olha aí, para o teu irmão, vamos colocar isso em prática esse ano, irmãos? Compaixão, misericórdia, perdão, de verdade, genuíno, irmãos. Nós não podemos ficar presos nisso. O perdão nos aprisiona. A falta de liberar perdão nos aprisiona. Essa é a verdade. No verso 27, então, seguindo aqui, irmãos, ele fala: o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. E aí eu quero ler com vocês algo que está em Colossenses 2, por favor. No verso 13. Abra comigo, Colossenses 2:13. Não durmam, por favor, eu falo um pouco mais devagar. Quantos estão entendendo a mensagem? Quantos estão comigo? Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem, e essa passagem se encaixa no que estamos falando aqui. Colossenses 2:13 diz assim: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, irmãos. Ele removeu inteiramente, cravando na cruz, irmãos. Oh, glória! A dívida que nós tínhamos, impagável, o Senhor Jesus pagou. Nós costumamos brincar e dizer assim, ó, Jesus já pagou a conta. E o que você tem feito com isso? Se Jesus já pagou a conta e perdoou os teus pecados, os meus pecados, o que está faltando para que nós possamos perdoar? O que falta? O que falta, irmãos? Então, no verso 28, seguindo o texto, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Olha, não eram talentos, eram denários. Agarrando, começou a sufocar, dizendo: pague-me o que você me deve. Como podemos ser perdoados de tamanha dívida, irmãos? E não perdoar quem está nos devendo? Quanto precisamos ainda para liberar perdão? Quem nos machucou ou ficou nos devendo? Quem que precisamos perdoar? Eu quero compartilhar aqui uma frase de C.S. Lewis. Nós vamos botar aí na transmissão. Eu quero que você leia aí comigo, que diz assim, eu vou ler com vocês aqui, vou me virar. Acho que se Deus, C.S. Lewis diz, nos perdoa, devemos nos perdoar. Caso contrário, é quase como nos colocarmos como um tribunal superior a Ele. Muitas vezes agimos, parece que somos superiores a Deus. Irmãos,
Nós precisamos aprender a perdoar. Nós precisamos amar mais. Viver uma vida verdadeiramente para agradar ao Senhor. Então, o seu conservo, caindo aos pés, vejam que a mesma coisa que ele fez com o rei, o conservo dele fez com ele. Ele pedia clemência. Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, sendo o juiz desse caso. O juiz desse caso. Aquele que recebeu há pouco, perdão completo de sua dívida. Não conseguiu perdoar 20 semanas de trabalho. Ele recebeu mais de 160.000 dias de trabalho de perdão. 1.000 anos de trabalho de perdão. E com 20 semanas ali, vamos dizer assim, é um cálculo médio, ele não conseguiu perdoar. Muitas vezes fizemos isso por tão pouco. Não perdoamos e às vezes por um pouquinho nós condenamos. Que nós possamos ser mais compassivos, como o Senhor Jesus é conosco. Porque se Ele olhasse para os nossos pecados, para tudo que fizemos, para tudo que pensamos, e Ele está vendo, porque Ele habita dentro de nós. Amém? Amém. O Senhor Jesus habita dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Tudo Ele vê. Antes de sair uma palavra da nossa boca, Ele já sabe. Que possamos vigiar, que possamos então amar de verdade, que possamos buscar Ele, a face de Deus, para que possamos ficar mais parecidos com eles. E veja bem, lançou então o conservo na prisão até que saudasse a dívida. Irmãos, eu trouxe algo aqui que eu quero compartilhar com vocês sobre o perdão. Eu fui ver um estudo, o não liberar perdão, pode colocar pra gente? Impactos emocionais da falta de perdão. Olha bem, prestem atenção nisso. Forte isso. Podem olhar aí para ler. Eu vou ler com vocês. Ó. Não ficou, acho que, tão nítido, né? Estresse crônico é uma das coisas. Impactos emocionais da falta de perdão. Isso aqui são estudos feitos e eu quero compartilhar com vocês. A falta de perdão é vista como uma forma de estresse crônico e o corpo, ao reagir continuamente a esse estado de tensão, produz hormônios como o cortisol em excesso, que em níveis altos pode ser prejudicial. Depressão. Pessoas que não perdoam têm maior propensão a desenvolver quadros de depressão grave e transtorno de estresse pós-traumático, e elas ficam presas ao passado, revivendo constantemente a ofensa. Eu conheço muita gente assim. Vocês conhecem gente assim? Quem está online aí conhece gente assim? Eu conheço muita gente assim, inclusive dentro da igreja. Então, que nós possamos meditar sobre isso. A outra página, são duas. Ansiedade. A amargura e a ruminação mental podem levar a quadros de ansiedade à medida que a pessoa se torna mais cínica e desconfiada também em seus relacionamentos. Sentimentos negativos. A falta de perdão nutre um ciclo de sentimentos como amargura, tristeza, raiva e baixo autoestima. Então, acho que para a gente não passar por isso tudo, a gente precisa liberar perdão. A gente precisa ligar para aquela pessoa, pegar o nosso celular, mandar uma mensagem, ou dizer assim, eu preciso falar contigo pessoalmente. É bom, irmãos, eu fiz isso. E foi libertador para mim. Mesmo que a pessoa não tenha aceitado, foi libertador para mim. Faça isso. Você vai ver só benefícios na sua vida. Amém? Então, vendo no verso 31 os seus companheiros o que havia acontecido, eles ficaram muito tristes
e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Tudo. E aí eu quero dizer para vocês que as pessoas estão nos observando. O mundo está nos observando, irmãos. O mundo está nos observando. Nós não podemos, de maneira alguma, falar uma coisa e viver outra. O mundo está nos observando. Os nossos passos, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós falamos. Então, o Senhor chamou aquele servo e disse: servo malvado. Eu não gostaria de ser encontrado pelo Senhor e ele me disser: servo malvado, você foi mal. Alguém gostaria disso? Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do servo? Assim como eu tive compaixão de vocês. Precisamos viver como novas criaturas. Temos novas criaturas aqui, sim ou não? Temos novas criaturas aqui, sim ou não? Então nós precisamos viver como novas criaturas. As coisas velhas ficarem para trás, tudo se fazer novo. No verso 34, indignando-se, então o Senhor entregou aqueles servos aos carrascos até que ele lhe pagasse toda a dívida. E aqui nós podemos ver a justiça de Deus. Nós servimos a um Deus justo. Nós servimos a um Deus justo, irmãos, e no grande dia nós vamos ser julgados por aquilo que estamos fazendo. O perdão, irmãos, não é um sinal de fraqueza, quero dizer para vocês. É um sinal de maturidade espiritual. O perdão não é um sinal de fraqueza, mas um sinal de maturidade espiritual. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, e eu quero encerrar com vocês o Pai Nosso. Quantos conhecem o Pai Nosso? O Pai Nosso diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? E no verso 14, para a gente encerrar, isso mexeu muito comigo. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Que possamos colocar o perdão, irmãos, em prática, deixando o Senhor nos transformar a ponto de perdoarmos, mesmo que a pessoa não tenha direito de receber esse perdão. Porque não é seu direito também não perdoar. Isso é verdade. Porque você foi muito perdoado pelo Senhor. Você recebeu muito do Senhor. Quantos receberam muito do Senhor e têm recebido do Senhor? Então que Deus possa nos ajudar, irmãos, a caminhar verdadeiramente como novas criaturas. Que amam, que têm compaixão, que perdoam, que liberam as pessoas. Sabe, existe uma urgência, irmãos, em pregar a palavra. Existe uma urgência em falar do amor de Jesus. E às vezes nós nos bloqueamos porque nós estamos presos. Feche teus olhos, eu quero orar com você. E nós vamos adorar o Senhor. Glorificar o nome dEle porque Ele tem sido bom conosco. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, irmãos, essa é a verdade. Do que temos a reclamar e a murmurar, nós temos que agradecer, nós estamos aqui cultuando a Deus. Então, Pai, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, mais uma vez, agradecidos, porque o Senhor tem falado conosco.
A tua palavra que é viva, que é eficaz, que tem verdadeiramente como uma espada, Senhor, tem nos ferido, mas não tem nos matado. O Senhor nos trouxe vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando nós estávamos perdidos como as ovelhas desgarradas, o Senhor nos trouxe para perto de Ti. O Senhor nos abraça, o Senhor nos envolve com amor, com cordas de amor, como diz a Tua palavra. Ah, Senhor, que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos cada vez mais estar atentos àquilo que o Senhor quer falar, à Tua palavra, que nós possamos abraçar as pessoas fora aqui da igreja, onde andarmos, no nosso ciclo de trabalho, na nossa família, que nós possamos ser mais parecidos contigo. É isso que eu te peço, Pai, humildemente na Tua presença. Eu te peço perdão, Senhor, se tenho falhado, Pai, contigo. Nós aqui como igreja te pedimos perdão, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor derrame mais, Senhor, da Tua presença entre nós. Que o Senhor derrame mais da Tua palavra, que é poderosa para nos transformar. Que o Senhor traga as novas pessoas para ouvir a Tua mensagem, para estar conosco como uma família da fé. Eu oro por cada irmão que está online também. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão vendo essa transmissão. Abençoa a casa deles, aqueles que não puderam vir. Ah, Senhor, abençoa o pastor Amanso que está no Rio de Janeiro lá fazendo a obra, trabalhando. Guarda eles, Senhor. Guarda os nossos irmãos em Erval também, Senhor, na igreja que temos lá. Da sabedoria. Enche eles do Teu Espírito e nos guia, Senhor. Nos guia nos Teus caminhos, porque nós queremos ser obedientes, nós queremos ser fiéis a Ti, nós queremos ouvir a Tua voz. Essa é a minha oração, Senhor, essa noite, em nome de Jesus. Aquele que nos assistiu, que esteve conosco, que Deus abençoe.